Muito bem, queridos. No vídeo de hoje, a gente vai ver qual foi a data do nascimento de Jesus. Mas antes da gente entrar no tema, eu queria te convidar a se inscrever no canal, a ativar o sininho com as notificações e compartilhar esse conteúdo. Tem muita informação, tem muito conteúdo bom e eu creio que você vai ser edificado. Então, qual foi realmente a data que Jesus nasceu? Antes da gente responder essa pergunta, a gente tem que entender, a gente tem que abordar que existe um erro de cálculo no nosso calendário, no calendário que nós usamos. E que erro seria esse erro de cálculo? A história mundial, como todos sabem, ela é dividida em antes e depois de Cristo. É, a expressão ante Cristo, conforme você está vendo aqui no slide, ela vem do latim e quer dizer antes de Cristo. Aplique-se essa nomenclatura antes e depois de Cristo para diferenciar dois períodos importantes da humanidade com a centralidade de Jesus dividindo esses períodos. Mas é claro que nem todos usam essa nomenclatura para datar as épocas. Por exemplo, os judeus não usam o calendário, a divisão que nós usamos no calendário de antes e depois de Cristo. Então, aplique-se a datas posteriores à era cristã o chamado Annus Domini, que é também do latim, que quer dizer ano do Senhor. E a gente vê muito essa nomenclatura quando o Papa fala isso, ou quando alguma autoridade da Igreja Católica fala Annus Domini. Então, é um termo em latim que quer dizer o ano do Senhor. A gente vai ver de Jesus para frente as nomenclaturas de anos, por exemplo, 325 AD quer dizer a mesma coisa que DC. Anno Domini é a mesma coisa que DC, depois de Cristo. Então, feita essa introdução, a gente vai entrar agora no assunto propriamente dito. Alguns historiadores, conforme eu falei, não usam essa referência de Jesus para dividir os períodos da humanidade, como os judeus costumam usar EC e AEC, Era Comum e antes da Era Comum. Ou seja, é a nomenclatura que aqueles que não usam Jesus como referência para a divisão dos períodos da humanidade. É, Seja como for, a gente não pode negar que o nascimento de Jesus é o centro da cronologia básica. Claro, a igreja, ela moldou, tanto no Ocidente como no Oriente, ela moldou a sociedade, moldou a cultura, moldou as políticas, moldou as ciências e também a contagem dos anos. Então, majoritariamente, nós usamos antes de Cristo e depois de Cristo, mas não é incomum você ver também AC, se referindo à Era Comum, e ASC, antes da Era Comum, equivalente aí a antes de Cristo. Então, como começou esse costume de datar os anos antes e depois de Cristo? Uma antiga fórmula, ela era usada por autores romanos para datar os acontecimentos. Era AUC, uma abreviatura para Haber Uber Condita, Haber Uber Condita, normalmente abreviado AUC, ou você vai ver entre pontos também A.U.C, que é uma expressão latina que significa desde a fundação da cidade de Roma. Então, os romanos usavam o AUC ou Aber Uber Condita para datar os seus calendários, os anos dos seus calendários com base no ano de fundação da cidade de Roma. E aí a gente tinha é, o período antes da fundação de Roma e o período depois da fundação de Roma. É uma Principalmente na numeração dos anos desde a fundação de Roma que tradicionalmente se tem o equivalente a nós, né, que utilizamos o calendário gregoriano ao ano 753 a.C. Para os latinos, a fundação da cidade de Roma era o marco da contagem dos anos.
Assim como, por exemplo, quando alguém dizia que algo aconteceu em 723 AUC, significa dizer que aquilo aconteceu em 723 anos antes da fundação da cidade de Roma. É só um exemplo que era como era usado no período do Império Romano. Mas já caiu em desuso, a gente pode ver numa referência bibliográfica ou outra de historiadores antigos, mas não se usa mais. Mas é bom a gente entender como era a datação também dos romanos. A equiparação dessa forma com o atual calendário gregoriano, que é o que nós usamos, vai nos ajudar a ter uma noção da cronologia dos eventos da vida de Jesus. Já a atual sistemática que nós usamos da cronologia antes e depois de Cristo surgiu no século VI, com o monge cronologista Dionísio o Exíguo. Ele era matemático e astrônomo, que ele dizia que a gente não tinha que usar com base a datação dos anos com base no imperador, porque o imperador poderia ter sido mal, com base na cidade de Roma, mas na centralidade de Jesus, até porque ele era um monge católico, né? Então, é, ele, ele calcula com base no nascimento de Jesus. E aí vão começar as datações antes e a partir do nascimento de Jesus. Então, em 1º de janeiro do primeiro ano depois de Cristo é o equivalente ao calendário juliano de Júlio César ao ano 406. Por que Juliano? Porque se tinha como datação a data que ele se tornou imperador de Roma. Então, ele se torna imperador de Roma em 406. Então, começou-se a usar antes de Júlio César e depois de Júlio César. O monge Dionísio o Exíguo, ele vai usar no imperador não a fundação de uma cidade, mas ele vai usar Jesus. Jesus como divisão das eras, da era da humanidade, antes e depois de Jesus. E que quer dizer 406 calendário de Júlio César é igual 1º de janeiro de 1 depois de Cristo, que é igual a 756 AUC. Tá? Aí a datação tendo como referência a cidade de Roma. Dionísio cometeu um erro na sua contagem, na sua matemática, na sua cronologia do seu calendário. Ele cometeu um erro de quase meia década, ou seja, quase 5 anos, e que foi se perpetuando nos calendários seguintes. E no século XVI, o monge Varo, ele, que é um cronologista também, ele percebeu esse deslize de Dionísio e por ele percebeu esse deslize, portanto, a era cristã deveria começar entre os anos 747 ou 749 ao C. Então tinha essa discrepância aí de 3, 4, 5 anos, mais ou menos. Então era uma janela entre 747 a 749 ao C, que tinha essa discrepância nos cálculos do monge Dionísio. Quem percebeu isso foi só no século XVI. Muitos livros de história já tinham sido escritos no Ocidente utilizando a datação de Dionísio o Exíguo. Todas as datas atuais deveriam então sofrer um acréscimo aproximadamente de 4, 5 ou até 6 anos, dependendo do cálculo. E por que isso não ocorreu? Porque, como eu falei aqui, já tinha muito conteúdo histórico escrito utilizando a datação de Dionísio. E hoje, se fosse mudar hoje, nós teríamos que mudar muito mais coisa. Por exemplo, pode parecer simples a mudança, mas devido à confusão que daria para corrigir o equívoco, imagine reescrever a história e Brasil não sendo descoberto em 1500, mas 1505. A independência do Brasil seria corrigida de 1827 para 1829. Já pensou como é que seria o trabalho todo de reescrever a história para adequar aos anos corretos? Então, foi
o entendimento consensual da academia, dos historiadores, dos doutores de história, foi mais no sentido de preservar a datação que já há feita e não percorrer esse caminho de correção, porque traria muito mais prejuízo. Então, resolveu ficar assim para não ter que reescrever toda a história. Mas essa aula ela está trazendo uma exposição dessa correção desse tempo que há entre 3, 4 ou até 5 anos aí do calendário de Dionísio, e você pode perceber quando for se debruçar sobre a história bíblica, você tem uma percepção que aquelas datas elas podem variar um pouquinho. Então, é difícil saber se a correção deveria ser de 4, 5 ou até 6 anos. O transtorno que causaria era melhor deixar o erro se perpetuar. Devido a esse erro de Dionísio, é mais correto afirmar que Jesus ele teria nascido entre 4, 5 ou 6 antes dele mesmo. É até complexo ensinar, né? Porque se a gente for seguir o calendário de Dionísio, Jesus teria aproximadamente de 4 a 6 anos. E ele já seria uma criança, já estaria andando, já estaria correndo, brincando. Então, ele já teria até aproximadamente 6 anos de idade. O elemento mais simples que demonstra o erro de Dionísio foi a morte de Herodes o Grande. Herodes foi o monarca que tentou matar Jesus e ordenou matar as crianças em Jerusalém. Pela história secular, Herodes ele teria morrido entre 4 e 3 antes de Cristo. Mas se ele morre antes de Cristo, como é que ele manda matar Jesus? Perceberam a incongruência? Então a história secular, num primeiro momento, não está batendo com a Bíblia. Então, logo, Cristo só poderia ter nascido antes da morte de Herodes, óbvio, né? Para se existir uma ordem de matar esse rei dos judeus que iria nascer, alguém para dar essa ordem, no caso Herodes, teria que estar vivo para dar essa ordem. Então, Cristo só poderia ter nascido antes da morte de Herodes. A maioria dos autores acredita que Herodes morreu entre 29 de março a 11 de abril do ano 4 antes de Cristo. Lembrando que a gente está usando a correção atualizada, por isso que há essa discrepância, né? Isso é sabido pela citação do historiador judeu Flávio Josefo, um historiador do primeiro século. Josefo diz que Herodes morreu próximo à Páscoa e que foi antecedida essa morte de Herodes por um eclipse lunar que foi visível a todos, a ocorrência de um eclipse lunar que foi visível a todos. Segundo a astronomia, realmente sim houve esse eclipse. E ele foi visível entre 12 e 13 de março do ano 4 antes de Cristo. Então realmente aconteceu esse eclipse. Esse deve ser o evento astronômico mencionado também por Flávio Josefo, porque está confirmado na astronomia. O limite então da morte de Herodes e que Jesus teria que ter nascido antes mesmo da morte de Herodes. Ou seja, para Herodes mandar matar Jesus, Herodes tinha que estar vivo. Afinal, Herodes tinha que estar vivo para mandar matar também as outras crianças, não é verdade? Em Jerusalém, matar essas crianças em Jerusalém, próximo à data ali do nascimento de Jesus. Há, contudo, outra teoria que deve ser observada. O próprio Flávio Josefo, ele diz que Herodes morreu depois de reinar 34 anos, contando da época em que ele mandou matar um tal de Antígono, e assim obter o seu reino. Ou 37 anos contados da época em que ele foi feito rei pelos romanos. Calma, eu vou explicar isso. Essa é uma colocação de Flávio Josefo. Então, Josefo menciona que Herodes morreu após reinar 34 anos, desde que mandou matar Antígono para assegurar o seu reino. Ou 37 anos depois que foi feito rei pelos romanos. Deu para entender agora? A data do recebimento de título de monarca da Judéia, ele recebeu no ano 37 antes de Cristo. Vai fazendo as contas aí. A duração do seu reinado, se considerarmos os 34 anos de reinado
mencionados por Joséfo, a partir do momento que ele assegurou o seu reino, ou seja, 37 a.C., chegamos a uma diferença de 3 anos antes de Cristo. 34 para 37 tem 3 anos. E o eclipse lunar? O eclipse lunar visível foi em 4 depois de Cristo e foi confirmado pela astronomia. Então a gente tem uma diferença de 1 ano. Perceberam? Então, se houve um eclipse lunar visível, que foi o caso da astronomia ter confirmado, isso parece não coincidir exatamente com a morte de Herodes, em 3 a.C. Bom, se ele morre em 3 a.C. e o eclipse aparece em 4 a.C., há uma divergência, porque Joséfo fala que o eclipse foi coincidente com a morte de Joséfo, mas pela matemática não bate. Então, o eclipse houve em Jerusalém também um eclipse lunar não visível em 3 a.C. Outros cálculos astronômicos sugerem um eclipse lunar, mas que não era visível em Jerusalém. Essa hipótese é levantada como uma possível explicação para tentar reconciliar esses aspectos. Ficou claro aqui? Então, se Herodes ele morre em 3 a.C., que Joséfo fala que na morte de Herodes teve um eclipse lunar, mas pela astronomia, esse eclipse lunar, que é confirmado entre 12 a 13 de março, no período da Páscoa, esse eclipse ocorre no ano seguinte, no ano 4 depois de Cristo. Então a gente tem uma diferença de 1 ano. Mas também a astronomia confirmou que teve um eclipse lunar, mas não foi visível em Jerusalém. Essa é uma possível explicação para reconciliar aí o que Joséfo havia relatado nos seus escritos, esse historiador do primeiro século. Então, é complexo sim reconciliar. Não dá para ser dogmático nessa questão. Apesar das tentativas de correlacionar os eventos históricos e astronômicos, a realização, a reconciliação, perdão, ela precisa considerar as incertezas dos registros históricos, nas observações astronômicas e na interpretação das fontes. Flávio Joséfo ele já errou em outras questões, em outras fontes que ele cita. É difícil afirmar categoricamente, ortodoxamente, sobre o assunto, haja vista grande parte dos acadêmicos preferir trabalhar com o intervalo de 12 de março, a data do eclipse lunar, e 11 de abril, que é a data da Páscoa do ano 4 depois de Cristo, para a morte do rei Herodes. Então, pela academia, é mais sensato entender pela academia que ele morreu em 4 antes de Cristo. Portanto, o nascimento de Jesus deveria ocorrer antes da morte de Herodes, que pela academia entende que é 4 antes de Cristo. Eu sei que é um assunto complexo, é muito número, pode dar uma confusão na cabeça, mas preste atenção nessa contradição. O historiador Joséfo do primeiro século, ele dá a pista que Herodes ele morreu em 3 depois de Cristo e diz que na sua morte houve um eclipse. Pela astronomia, a gente vê que houve um eclipse, só que foi visível no ano seguinte, em 4 depois de Cristo. Pela fonte histórica, 3 depois de Cristo. Pela fonte astronômica, 4 depois de Cristo. Para tentar conciliar as duas fontes, realmente a astronomia confirmou que houve um eclipse no ano 3 a.C., mas que não foi visível em Jerusalém e possivelmente é esse que Flávio Joséfo registrou nos seus escritos ali do primeiro século. Beleza? Até aí tudo bem? Mas Jesus ele teria que ter nascido antes dessa data, ou sendo 3 a.C. ou 4 a.C., ele tinha que nascer antes de Herodes morrer, porque é óbvio, Herodes, segundo os escritos de Lucas, manda matar os bebês nascidos ali por temer alguém substituir o seu reino, porque falava que iria nascer o rei. Então, para ele mandar matar as crianças em Jerusalém, ele teria que estar vivo. Então, se tem uma perspectiva que Jesus nasceu em 3 ou 4 antes da datação que é chamada antes e depois de Cristo. E Jesus nasceu em 3 ou 4 antes de Cristo. E como é que fica agora o registro bíblico?
Agora é um cobertor curto. A gente tira de uma parte, descobre a outra. E como é que vai conciliar tudo isso? A gente já vai ver. Então temos uma aparente contradição cronológica aqui também. Na Bíblia, no livro de Lucas, diz que Jesus nasceu na época do censo decretado por César Augusto e também na época do governo de Quirino ou Cirênio. Quirino ou Cirênio é uma questão só de nomenclatura na Síria. Além disso, o escritor Mateus, o evangelista Mateus, menciona a presença de Herodes como governador da Judéia. Então, pela Bíblia, pelo livro de Mateus e de Lucas, temos os seguintes aspectos. O imperador César Augusto declarou um censo. Nessa época, estava sob o governo da Síria, Quirino ou Cirênio, e além disso, Mateus, o escritor do Evangelho de Mateus, que é o próprio Mateus, menciona a presença de Herodes como governador da Judéia. Então, para a Bíblia, Herodes estava vivo. Isso não é desconhecido de quem lê a Bíblia. Até aí tudo bem, e as fontes estão aqui no slide. Mateus 2, verso 1 e Lucas 2, do verso 1 ao verso 2. Isso aí já é familiar para quem é leitor da Bíblia, para os cristãos em geral. Ocorre, no entanto, que tais informações enfrentam um problema cronológico ainda sem solução. Uma solução dogmática, uma solução acadêmica definida. A gente tem hipóteses e que a única informação extra-bíblica que temos sobre o censo, sobre o governo de Quirino, aquele mencionado que tem uma data incompatível com os eventos de Mateus e Lucas, quem fornece essa informação histórica do censo é o historiador Flávio Josefo, do governo de Quirino na Síria, que acontece o equivalente a 6 depois de Cristo. Então, Flávio Josefo, ele fala aparentemente, Flávio Josefo também cita um censo sobre o governo de Quirino, governador da Síria ou prefeito da Síria, em 6 depois de Cristo. Então, a discrepância de datas agora piorou. Em Mateus e Lucas, a gente tem o censo sobre o governo de Quirino, e se bater com a cronologia de Flávio Josefo, seria em 3 ou 4 a.C. E agora, o censo de Quirino em 6 depois de Cristo. Olha a discrepância. Então, quando a gente tenta conciliar agora a Bíblia, fica mais difícil. Se antes, pelos registros históricos e a astronomia já não batia, agora com a fonte bíblica, também uma fonte histórica confiável, também parece não fazer tanto sentido assim. Mas calma, não vamos tomar decisões precipitadas, vamos entender. O problema é que essa data é muito depois da morte de Herodes o Grande. Lucas fala que Herodes estava vivo e que mandou matar as crianças. De modo que é difícil, com os dados atuais, encontrar uma harmonia entre Joséfo e os evangelhos. Ou Cristo nasceu na época de Herodes, antes do censo mencionado por Lucas, ou Cristo nasceu na época do censo, que seria muito tempo depois da morte de Herodes. A gente tem esses dois dilemas. Ou Cristo nasceu na época de Herodes, porque Herodes mandou matar as crianças, e Herodes tinha que estar vivo para mandar matar as crianças nascidas em Jerusalém. E isso acontece antes do censo mencionado por Lucas, que aparentemente é o mesmo censo mencionado por Joséfo em 6 depois de Cristo. Olha só como é que é complexo. Ou a outra hipótese é que Cristo ele nasceu na época do censo em 6 depois de Cristo. Seria muito tempo depois da época da morte de Herodes. Então, parece não fazer sentido. Temos uma incongruência entre Lucas e o historiador Flávio Josefo. Em suma, o problema é que Herodes ele reina na Judéia entre 37 a 37 a.C. até o ano 4 depois de Cristo. A gente tem esse período do reinado de Herodes. E Quirino ele foi prefeito da Síria entre 6 depois de Cristo e 12 depois de Cristo. Logo, temos uma contradição cronológica. Como é que a gente vai resolver isso? A solução óbvia seria que Lucas errou e os acontecimentos não ocorreram na história secular. É uma possibilidade?
Muita gente vai falar que é, mas calma. Vamos ter calma nessa afirmação, porque eu acho que não é bem assim. Eu vou te explicar o porquê. Até mesmo autores céticos, ateus, que examinaram os evangelhos e o evangelho de Lucas, admitiram que Lucas, enquanto historiador, é preciso e meticuloso nas informações de histórico, geográfico, social e até eventos jurídicos. Ele é meticuloso em registrar. Logo, Lucas não merece descrédito. Tá, então você vai me falar então que Lucas ele não merece descrédito, mas nesse fato ele errou. Pode ser outra possibilidade. Invalidar Lucas não é a melhor via, ok? Isso aí nós já sabemos. Sabemos que temos historiadores atuais da nossa época, século XIX, XX, XXI, que já abordavam a questão de Lucas ser um exímio historiador. Tá, então invalidar Lucas não é o melhor caminho. Ou então nós vamos dizer que Lucas acertou em tudo e só errou na data. Mas também não resolve o problema, pois o que se tem é, no caso do censo de Quirino, temos uma pobreza nos registros de informações, nos registros históricos sobre o censo de Quirino. Então, esse senhor que eu botei a foto aqui em cima, Sir William Ramsay, é um dos maiores especialistas em história da Ásia Menor. E ele empreendeu um projeto para desacreditar do Evangelho de Lucas, dos evangelhos sinóticos em geral, Mateus, Marcos e Lucas, especialmente do Evangelho de Lucas, para provar que o conteúdo do Evangelho estava errado. Ele se debruçou nessa sua tese de provar que os evangelhos sinóticos estavam errados, especialmente de Lucas. Mas vamos ver a conclusão que chega. Ramsay viajou por todo o Mediterrâneo para desacreditar na historicidade da Bíblia. Mas, ironicamente, ao final de sua pesquisa, ele se impressionou, pois os seus achados não desmentiram os evangelhos, pelo contrário, mas comprovaram fatos sociais, costumes, fatos políticos, geográficos e históricos registrados nos evangelhos, mais especificamente no Evangelho de Lucas. Quando o autor do Evangelho menciona 32 países, 54 cidades, 9 ilhas, e Ramsay não achou um erro sequer. E ele afirma o seguinte, esse pesquisador Ramsay: grandes historiadores são os mais raros escritores. Eu reconheço Lucas entre os historiadores de primeira classe. Ramsay e outros especialistas descobriram que Lucas é um historiador impecável. Logo, isso é mais do que suficiente para dar a ele a boa vontade, o beneplácito da dúvida. Para resolver o problema cronológico de Lucas, os historiadores precisam apresentar, então, algumas soluções. E aí a gente vai entrar até na questão da gramática grega para explicar algumas coisas. Pensa-se mais no possível erro de Lucas, mas é esquecido dos erros imprecisos de Joséfo. Joséfo tem erros imprecisos, sim, conforme eu já falei. Portanto, não é impossível dizer que Flávio Joséfo estaria errado ou incompleto no seu dado sobre o censo que ele mencionou e o fato de Quirino nascer em 6 depois de Cristo. Logo, o recenseamento dos evangelhos poderia ser outro. Era uma questão que eu já fui dando dicas e pistas aqui. Será que o recenseamento de Lucas é diferente do recenseamento de Joséfo? Essa é uma via. A outra possibilidade está em Lucas capítulo 2, verso 2. Este, que diz assim: este é o primeiro recenseamento. Foi feito quando Quirino era governador da Síria. Então, agora o negócio fica mais difícil. Lucas afirma que o primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Bom, então agora já botou um complicador a mais. Se o primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria, então Jesus nasceu quando Quirino era governador da Síria em 6 depois de Cristo.
Não, então calma aí. Então Herodes não mandou perseguir as crianças, não mandou matar Jesus, porque nesse período Herodes já estava morto. Ah, então não, Jesus não participou desse recenseamento. Esse recenseamento era outro. Jesus estava vivo quando Herodes estava no final do seu mandato, em 4 antes de Cristo. E agora? E agora, como é que fica? Vamos esclarecer. Eu sei que são muitos dados, eu sei que são informações complexas, ainda mais para quem não tem familiaridade. A gente tem dois dilemas aqui. Herodes tinha que estar vivo para mandar matar as crianças, correto? Sim. Então Jesus nasceu próximo a essa data, que é 4 antes de Cristo ou 3 antes de Cristo, por causa daquelas questões do eclipse, da morte de Herodes, da Páscoa, que a gente já viu um pouquinho atrás no vídeo, beleza? Mas agora a gente tem outro fato, que é o recenseamento sobre o governo de Cirino, que ele era prefeito ou governador da Síria, em 6 depois de Cristo. E Lucas fala que o primeiro recenseamento foi quando Quirino era governador da Síria. E agora? É muito complexo encaixar esse quebra-cabeça. Algumas gramáticas, alguns gramáticos da língua grega, eles entendem que a palavra primeiro em grego, que está ali em Lucas 2, verso 2, poderia ser o termo anterior, mas que foi mal traduzido. Logo, a escrita correta, segundo esses gramáticos, seria essa: este recenseamento foi anterior ao de Quirino, governador da Síria, se referindo ao recenseamento de Jesus, o recenseamento da época de Herodes, que Herodes ainda estava vivo e mandou matar Jesus. Então, quando Lucas, no capítulo 2, verso 2, fala do recenseamento, aquela palavra primeiro em grego ali seria mais adequado o termo anterior, e ficaria reescrito dessa maneira: este recenseamento foi anterior ao de Quirino, que era governador da Síria. Então está falando que o recenseamento da época de Herodes, quando Herodes manda perseguir as crianças em Jerusalém, está lá em Mateus e em Lucas, esse recenseamento foi antes do recenseamento que Quirino havia promovido em 6 depois de Cristo. Agora o quebra-cabeça está começando a encaixar. Também é uma leitura possível do ponto de vista gramatical. Ademais, que houve um censo na Judéia anterior a 6 depois de Cristo. Está evidente pelo testemunho de um dos pais da igreja, Tertuliano. Ele escreve por volta de 250 depois de Cristo. Eu sei que é muito tempo, mas Tertuliano ele usa nos seus escritos fontes que a gente não tem mais. E olha que ele escreve: consta terem sido efetuados recenseamentos na Judéia sob Augusto, por obra de Cêncio Saturnino, que está falando de Cirino, prefeito da Síria entre 9 e 6 a.C. O testemunho de Tertuliano ele é de valor peculiar no sentido que Tertuliano não depende de Lucas, pois sua fonte são arquivos disponíveis, arquivos humanos escritos disponíveis no seu tempo, mas que se perderam ao longo da história e hoje nós não temos mais. Mas Tertuliano usa esses arquivos e ele viu uma clara distinção entre o recenseamento da época de Herodes, quando Herodes manda matar as crianças em Jerusalém, tem aquele recenseamento, e o recenseamento de Quirino em 6 depois de Cristo. Então, pela fonte histórica, a gente vê que houve um outro recenseamento e que aquela tradução de primeiro, tá lá, aquela palavra primeiro, que está em Lucas 2, verso 2, não é um termo tão adequado assim. Temos outras hipóteses? Temos, sim, mas essas são as mais válidas pelos historiadores. Agora, voltando para a questão, quando o Filho de Deus nasceu nesse mundo? Porque até agora, por incrível que pareça, foi a introdução, quase 35 minutos aí de vídeo, de exposição, de explicação, e agora a gente vai responder quando foi que Jesus realmente nasceu nesse mundo.
A data que nós comemoramos o Natal, 25 de dezembro, como sendo o dia do nascimento de Jesus, ela foi fixada pela Igreja Católica em 525, para coincidir com as festas pagãs do Oriente e de Roma. Segundo alguns historiadores, foi o Papa João I que oficializou a comemoração, embora alguns digam que ela já existia desde os tempos do imperador Constantino por causa da influência dos pagãos. Seja como for, os cristãos do Oriente jamais aceitaram essa data de 20 de dezembro. Tanto é que os cristãos armênios comemoram o Natal hoje, nos dias atuais, em 6 de janeiro. Eles não aceitam o dia 25 de dezembro e tem algum porquê, né? Então, eles já entendem que houve uma paganização ou houve ali uma influência do Papa João I nessa data, e como a igreja já estava dividida a igreja do Ocidente e do Oriente, a igreja do Oriente, principalmente a Armênia, não aceitou essa data de 25 de dezembro, mas comemora o Natal em 6 de janeiro. É quase nula a chance de Jesus ter nascido no Natal, comemorado por nós cristãos do Ocidente, que acredita que foi no dia 25 de dezembro. No hemisfério norte, o inverno ocorre nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. Além de Jerusalém estar no Oriente, está para cima também. Então, 25 de dezembro seria inverno. E o inverno nas regiões áridas, à noite é muito mais frio, não é verdade? Portanto, se Jesus tivesse nascido em algum desses meses, seria uma época de muito frio e não faria sentido algum o fato de existirem pastores e rebanhos acampados à noite nas colinas da Judéia, conforme a gente vê em Lucas 2, verso 8. Bom, tem pastores com os seus rebanhos acampados em colinas no inverno, não faz sentido se fosse 25 de dezembro. Essa é uma cena típica das estações quentes, em que vai a fresca noturna é muito melhor. Concorda comigo até aqui? Então, embora não haja nada que impeça a comemoração simbólica no dia 25 de dezembro, essa definitivamente não é a data histórica apropriada para o nascimento de Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus nasceu, havia pastores com seus rebanhos ao ar livre nas colinas, conforme a gente viu lá em Lucas 2, do verso 8 ao verso 20. Manter os animais no campo, mesmo à noite, era uma prática comum naqueles dias, mas ela era propícia para os meses de primavera até mais tardar o outono, não no inverno, não dia 25 de dezembro. Dezembro, que corresponde ao mês do calendário judaico, o mês de Kislev, é o período do inverno, de fortes chuvas, então não haveria pastores com seus rebanhos nas colinas. Isso aí a gente vê em Jeremias 36, verso 22, Esdras 10, verso 9 e Zacarias capítulo 7, verso 1. Perdão, Esdras capítulo 10, verso 9, Jeremias 36, 22. Então é inviável no mês de Kislev, que é aproximado a 25 de dezembro, para o nosso calendário, ter pastores com seus rebanhos nas colinas da Judéia. Inviável. Perceberam a complexidade porque Jesus não haveria nascido em 25 de dezembro? Ninguém deixaria o rebanho ao relento nessa época do ano. Igualmente, a Virgem Maria e José não seria apropriado numa época de inverno. Viajar a Virgem Maria e José num período de inverno não seria apropriado, né? Porque eles iam passar muito frio, iam pegar muita chuva. Pelas limitações da época, qualquer trajeto de mais de 100 quilômetros exigiria muito esforço, sem dúvida, ainda mais no inverno. Assim, os tempos próprios para as viagens longas seriam a Páscoa, o Pessah, em abril. Aí a gente vai tendo algumas pistas. No começo do plantio, Pentecostes ou Shavuot, em equivalente ao nosso mês de junho, as 7 semanas, depois quando a festa dos primeiros frutos,
A festa dos tabernáculos seria Sukkot em outubro, até aí vai. Quando os últimos frutos eram colhidos, até aí vai. Até aí dá para entender uma possível, mas ainda está muito amplo, porque a gente tem desde abril até outubro. A gente tem muito tempo que Jesus poderia nascer, mas seria mais plausível viajar nessa janela de tempo entre a Páscoa, que é em abril, Pessah, é, passando ali pelo mês de junho, que é comemorado Pentecostes ou Shavuot, e até mais tardar em outubro, que é a festa ali dos últimos frutos que eram colhidos. Então, José e Maria poderiam viajar nessa janela de tempo de abril até outubro. Então, qual é a provável data mais correta? Qual seria, portanto, a data certa para o nascimento de Jesus? O dia é difícil de dizer. Acertar o dia é difícil. Mas existe uma possibilidade quanto ao mês. Para descobrir qual seria o mês, basta fazer uma análise das 3 fontes: o Evangelho de Lucas, o calendário judeu e o livro de 1 Crônicas, capítulo 24, verso 10. Começando por Lucas, esse evangelista, ele dá a informação de que antes do nascimento de Jesus houve o nascimento de João Batista, em Lucas 15, do verso 23 ao 28. Dito que Isabel ficou grávida de João quando seu marido, Zacarias, ministrava no templo. Então ela engravidou de João Batista quando Zacarias ministrava no templo. Tem alguma dica aí? Ministrava no templo como sacerdote. Ora, Zacarias trabalhava no chamado turno de Abias. Quase que não sai. Zacarias trabalhava no turno de Abias como sacerdote no templo. O que isso quer dizer? Em 1 Crônicas, capítulo 24, nós temos o entendimento desse turno de Abias. Explícita como Davi decidiu que os sacerdotes trabalhassem em 24 turnos de 15 dias. A gente tem a explicação dos turnos. Assim, os turnos cobririam um ano inteiro. Da seguinte maneira, o verso 10 de 1 Crônicas 24 diz que Abias ficou com o 8º turno. Contudo, que eram 2 turnos por mês e que o calendário judeu começava no mês de Nissan, que equivale ao nosso março e abril. Não é certinho março e abril, mas é na meiuca ali de março e abril, no meio de março e abril. Entende-se que a segunda quinzena de Tammuz, que é equivalente ao nosso julho, o mês de Tammuz, no calendário judaico, seria o tempo do anúncio do nascimento de João Batista e o início da gestação de Isabel, porque ela fica grávida de João Batista quando Zacarias está ministrando no templo e ele é do turno de Abias. E quando que o turno de Abias ministra? Provavelmente na segunda quinzena de Tammuz, já no nosso período de julho. Seria o tempo do anúncio do nascimento de João Batista. E aí a gente tem mais uma dica. Com 9 meses, Isabel deve ter dado à luz. O bebê nasce com 9 meses, né? Isabel deve ter dado à luz no mês de Nissan, que seria março e abril. Março e abril. Ela recebeu o anúncio da gravidez, provavelmente em julho, março e abril, João Batista teria nascido. E quando Jesus? E quanto a Jesus? Bom, lá em Lucas 1, verso 26 ao 36, diz que Maria ficou grávida quando Isabel, sua parente, estava no 6º mês de gestação, o mês de Tibete, que é dezembro e janeiro, no meio ali de dezembro e janeiro, o mês de Tibete, que é quando Maria tem o anúncio que ela ficaria grávida, que é no 6º mês de gravidez, de gestação de Isabel. Isabel, que é a mãe de João Batista. João Batista nasce em março ou abril, no mês de Nissan.
teria dado à luz no mês de Nissan, em março ou abril. Perfeito? Até aí tudo bem? Então, em Lucas 1, do verso 26 ao 36, diz que Maria ficou grávida quando Isabel, sua parente, estava no 6º mês de gestação. Quando que a gente volta, se Zacarias teria, perdão, se João Batista teria nascido em março e abril, a gente volta, faz a contagem ao contrário. Então, se Maria recebe a notícia quando Isabel já estava com 6 meses de gravidez, então ela ficou grávida aproximadamente no mês de Tibete, em dezembro ou janeiro. Logo, Jesus, agora a gente soma 9 meses, teria nascido no mês de Etanim, que seria aproximadamente nosso setembro ou outubro. Então vou voltar com você. Eu sei que é muita data para se dar conta. Zacarias engravida Isabel quando ele está no turno dele para ministrar como sacerdote no templo. Até aí, beleza? E quando que ele ministra como sacerdote no templo? A gente vai voltar aqui, ó. Ele na segunda quinzena do mês de Tamuz, em julho. É quando Isabel fica grávida de João Batista. Lá em Lucas 1, verso 26 ao 36, o anjo anuncia a Maria que o Espírito Santo viria sobre ela e ela daria a luz. Mas quando ela recebe esse aviso do anjo, a sua parente, Isabel, já está com 6 meses de gestação. E a gente sabe que se João Batista ele nasceu, toda criança nasce aproximadamente com 9 meses, né? É mais ou menos um padrão. Se Isabel ela ficou grávida em julho, o João Batista ele nasceu por volta do mês de Nissan, que seria março e abril. Mas lá em Lucas está a pista que quando o anjo dá a notícia a Maria, Isabel, sua parente, já está com 6 meses de gravidez. E quando que é 6 meses de gravidez de Isabel que Maria recebe a visita do anjo? É o mês aproximadamente de dezembro e janeiro, no calendário judaico, mês de Tibete. Aí a gente conta 9 meses e daria em setembro ou outubro, que seria o mês de Etanim, o mês que Jesus teria nascido. O mês que Jesus teria nascido. Então não tem a ver com dezembro. Essa, portanto, seria uma hipótese bastante razoável para a época do nascimento de Jesus. Então eu espero que eu tenha contribuído para a sua formação, para o seu entendimento. Isso quer dizer que a gente não vai comemorar o Natal dia 25 de dezembro? Óbvio que não. Afinal, tirar um dia do ano para comemorar o nascimento do Salvador, a encarnação do Verbo, do Logos, é essencial, é fundamental. É um período que toda a população mundial, na sua grande parte, está sensível a ouvir a mensagem do Evangelho, a entender a mensagem do Natal, que o Verbo se fez carne e nasceu com o propósito de nos redimir, de nos perdoar, de nos salvar. Então, independente da data, se dezembro, ou setembro ou outubro, o mês ali de Etanim, não importa, comemore o Natal, monte a sua árvore e aproveite essa oportunidade para evangelizar, para mostrar o plano da salvação, para mostrar o Jesus que encarnou, que se fez carne, o Deus que desceu na nossa humanidade. Então, queridos, esse foi o nosso vídeo. Compartilha, divulga para os seus amigos, nos seus grupos. E se você não entendeu alguma coisa, volta, anota, toma nota, porque eu sei que são muitas datas e pode parecer complexo, mas a partir do momento que você passa a anotar os eventos, vai ficar muito mais fácil, tá bom?
Graça e paz, queridos.